Durante live transmitida pelas redes sociais, a deputada federal Bia Kicis comentou o voto do ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, no qual o ministro fez ressalvas para mencionar as violações de direitos que estão sendo perpetradas nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A deputada apontou que, apesar das ressalvas, o ministro seguiu a jurisprudência da Corte, que, na grande maioria dos casos, não admite recurso contra decisões dos próprios ministros. A deputada lembrou que apresentou um projeto para que a lei determine expressamente a possibilidade de interpor habeas corpus contra decisões de ministros. A deputada lembrou que, mesmo com assinaturas de todos os líderes, o projeto de lei nunca foi pautado. Bia Kicis disse: é um absurdo esse entendimento de que não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro do Supremo, porque todo mundo pode errar, qualquer juiz pode errar, e a sua decisão, ainda mais quando se trata de pessoas presas, tem que ser passível de exame pelos outros juízes. Respondendo a internautas que pediam mais ação, a parlamentar lembrou que vem agindo no limite de suas atribuições e disse: eu tenho feito tudo o que eu posso, agora está difícil. Vocês sabem que a gente está vivendo um momento sinistro de perseguição política em que a lei e a Constituição não são cumpridas. Então é isso. Tá muito complicado. O que a gente pode fazer é se organizar e tentar mudar isso aí. Mas não é fácil. Agora, não é porque não é fácil que a gente vai desistir de tentar mudar isso aí. O partido de Bia Kicis tem a maior bancada no Senado, casa que pode fazer o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Há anos, os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores se acumulam nas gavetas do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, assim como quaisquer outros projetos de lei, PECs e pedidos de CPI que afetem os ministros do Supremo, todos arquivados por decisão tomada exclusivamente por Pacheco. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando dezenas e dezenas de pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhou dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin e vem sendo mantida indefinidamente pelos corregedores seguintes, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, em inquérito que vem se prolongando há mais de 1 ano e meio. Há quase 20 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom, o ministro Nunes Marques, posicionou sobre os manifestantes presos. Ele fala que são preocupantes as detenções em larga escala de pessoas que participaram do 8 de janeiro em Brasília. A declaração dele foi proferida durante um voto no plenário virtual, onde os ministros analisaram os recursos contra decisões do ministro Ricardo Lewandowski, que negou habeas corpus apresentados pela defesa dos manifestantes presos. Nesse momento processual, segundo me parece, as prisões em larga escala realizadas de forma indiscriminada em razão dos fatos ocorridos no 8 de janeiro, investigados no inquérito 4879, e a extensão temporal dos encarceramentos revelam-se preocupantes e levam a consignar desde logo algumas ressalvas que considero necessárias. Apesar disso, ele votou contra o habeas corpus, porque os ministros criaram uma jurisprudência de que não cabe habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho um projeto de lei que altera a lei do habeas corpus. Desde o ano passado eu tenho esse projeto, para que fique expresso, consignado na lei do habeas corpus, que cabe sim habeas corpus contra a decisão de ministro do Supremo. Até hoje não consegui pautar esse projeto, embora eu tenha conseguido a assinatura de todos os líderes para que o projeto fosse pautado direto no plenário. Ainda não consegui, mas vou lutar de novo para que esse projeto seja pautado e aprovado, porque é um absurdo esse entendimento de que não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro do Supremo, porque todo mundo pode errar, qualquer juiz pode errar, e a sua decisão, ainda mais quando se trata de manter pessoas presas, tem que ser passível de exame por meio de habeas corpus pelos outros juízes, tá? Então, mesmo o ministro Nunes Marques apontando a sua preocupação, ele votou contra pelo fato de que o Supremo não admite habeas corpus contra a decisão de ministro do Supremo. Vou lutar para que essa lei seja aprovada. Gente, eu não consigo ler muitas perguntas aqui, tô lendo algumas. Tem gente pedindo, Bia, o que dá para fazer? Gente, eu estou falando uma coisa que dá para fazer. A gente aprovar um projeto de lei como esse que eu propus, tá? Então, assim, a gente tem que trabalhar, eu como parlamentar, eu tenho que trabalhar no parlamento, que é isso que eu posso fazer, porque eu não sou juíza, eu não sou promotora. Tem gente que quer que eu faça coisas que não tem a ver com as minhas prerrogativas. As minhas prerrogativas são de apresentar projetos, projeto de lei, PEC, de criar frentes parlamentares, de votar, de subir na tribuna e falar. Então, o que eu posso fazer é isso. O resto, que não compete a mim, eu tenho tanta atribuição como qualquer cidadão. Então, eu tenho feito tudo que eu posso. Tá? Agora tá difícil. Vocês sabem que a gente tá vivendo um momento sinistro, né, gente? Sinistro. Vocês sabem disso. De perseguição política, em que a lei e a Constituição não são cumpridas. Então, é isso. Tá muito complicado. O que a gente pode fazer é se organizar e tentar mudar isso daí. Mas não é fácil. Agora, não é porque não é fácil que a gente vai desistir ou que a gente não vai fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Tem gente perguntando, Bia, teve libertação de preso do dia 8 essa semana? Tem previsão de liberação dos patriotas? Bom, eu não sei te dizer. Eu sei que teve alguns que já foram libertados. Não sei se é essa semana. Na sexta-feira eu iria fazer essa visita lá, as presas do presídio feminino, que chama Colmeia. Depois pretendia visitar os homens, os presos que estão na Papuda. Mas teve um despacho, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que submeteu a prévia análise e autorização dele, qualquer visita, inclusive por parlamentares, aos presos pelos atos de 8 de janeiro, tá? Isso não é uma coisa usual. Quem é responsável por isso, por decidir qualquer coisa com relação à penitenciária, presos, é o juiz da vara de execuções.
penais. Não é usual o juiz da causa fazer isso, né? Mas o fato é que o ministro Alexandre fez. E o diretor da penitenciária, a juíza das execuções penais, todo mundo vai ter que obedecer, né? Então, o que nós teremos que fazer é solicitar autorização para que a gente possa visitar esses presos, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui ao nosso resumo da semana. Editorial do Jornal do Estado de São Paulo, publicado na terça-feira passada, afirmou que Lula governa com o fígado. No texto, a publicação critica uma resolução da legenda eivada de ressentimentos e mentiras, que, entre outros tópicos, classifica o impeachment de Dilma como golpe. Quem lê aquele documento sai com a nítida impressão de que o Brasil tem uma dívida praticamente impagável com os petistas, sobretudo com Dilma Rousseff e com Lula, diz o editorial. O único objetivo para se reescrever a história recente do país para lavar a alma da militância, depois de uma série de reveses políticos e judiciais sofridos. Adiante, o Estadão observa que o PT vive em um universo paralelo ao sustentar a tese segundo a qual, antes do processo de destituição da petista, o Brasil vivia paz social e prosperidade econômica. O partido, nessa visão mendaz da história, teria sido vítima de falsas denúncias de corrupção à época dos escândalos do Mensalão e Petrolão, exemplificou o jornal. No editorial, por fim, o Estadão diz que os ressentimentos de Lula da Silva e a sede de vingança que parece animar as lideranças petistas são genuínos ou nada mais que tática para manter a militância mobilizada. O fato é que não é assim que se governa um país, diz o jornal. Pois é, né, gente? Pelo menos algumas pessoas escrevem isso, não fazem como a Miriam Leitão, querendo dizer que o Lula, com 45 dias de governo, já transformou, já mudou muita coisa, né? Então, assim, outra que tentou falar foi quem foi? Foi a Mônica Waldvogel, que tentou também falar o que ele teria feito de bom e ficou gaguejando, porque não tem o que dizer que fez de bom, né? É só narrativa.